Manifestação convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane para esta segunda-feira, com a concentração no local onde o advogado Elvino Dias e Paulo Guambi, mandatário do Podemos, foram assassinados, era para ter sido pacífica, mas assim não foi. Por volta das 8 horas, iniciava a concentração na maioria de jovens, que tinha como um dos objetivos manifestar o repúdio contra o crime hediondo da sexta-feira à noite. A Polícia da República de Moçambique, de diversas especialidades armados, também esteve no local para impedir a ocorrência da marcha e iniciou com os disparos e lançamento de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Mais tarde, chegou Venâncio Mondlane fora da hora prevista porque, segundo suas palavras, não tinha como sair de casa, pois a sua residência também encontrava-se cercada pelos militares. Tentou falar a jornalistas, mas a primeira comunicação foi interrompida pelos disparos que não cessavam. Cada um tinha que se proteger à sua maneira. Controlada a situação, o candidato presidencial, suportado pelo partido Podemos, voltou aos microfones, tendo considerado que tinha alcançado o primeiro objetivo de paralisação de atividade laboral pública e privada. Os moçambicanos estão de parabéns. Moçambique está de parabéns, os moçambicanos estão de parabéns, os jovens estão de parabéns. Conseguimos paralisar o país a 95% da atividade. Só ficou 5% são os serviços essenciais. Outra coisa também, não houve atos de violência, não houve vandalismo de bens públicos e privados, que é o que nós sempre defendemos. Então nós conseguimos cumprir com o nosso papel. Infelizmente, a polícia não conseguiu fazer, mas também já foi bom, porque assim está muito claro de onde é que está o problema deste país. O problema deste país não está com o povo. O problema deste país não está com os chamados vândalos que saem no meio do povo. O verdadeiro vandalismo está com as forças de defesa e segurança. O verdadeiro vandalismo está com os... Até não são as forças de defesa e segurança, são as lideranças das forças de defesa e segurança, que não têm nenhuma percepção cívica, política, não sabem o que são direitos fundamentais, não sabem o que são direitos constitucionais. Isso é um direito constitucional básico, levantar um cartaz e dizer que aquele que foi assassinado, eu estou a mostrar o meu repúdio. Isso é um direito básico. O candidato presidencial pelo Podemos aconselhou as pessoas a voltarem para as suas casas e ficarem à espera do anúncio do próximo passo a seguir. E eu creio, quando anunciarmos a segunda etapa, vai ser muito mais interessante, do ponto de vista cívico e político, do que foi agora. Portanto, eu estou muito encorajado que a gente avance com estas manifestações. A manifestação é um direito cívico, não é vandalismo. A manifestação, mesmo nos países que são considerados países do primeiro mundo, quando o povo acha que é um determinado direito que não foi satisfeito, vão à rua, manifestam, levantam cartazes, repudiam o próprio governo. É um direito fundamental, é um direito, eu penso que está na categoria dos direitos como direito à vida. Apesar da calma apelada pelo Venâncio Mondlane, alguns manifestantes posicionados nos bairros periféricos não acataram a mensagem e continuaram nas ruas, provocando agitação, colocação de barricadas nas estradas, entre outros atos de violência. Assim acordou a grande metrópole, a cidade de Maputo, em dia de greve geral ou manifestação pacífica convocada pelo autoproclamado presidente da República, Venâncio Mondlane, que reivindica a vitória nas eleições de 9 de outubro corrente e da vitória do partido Podemos. Pelas imagens, dá para perceber que a população da cidade das Acácias não saiu de casa, ou seja, respondeu o apelo de Venâncio Mondlane de paralisação de toda atividade laboral, seja ela pública ou privada. Os centros comerciais, instituições públicas, escolas, maioria dos serviços de restauração estiveram mesmo encerradas e o transporte público de passageiros até tentaram circular nas primeiras horas, mas de forma tímida. Alguns cidadãos, por sinal funcionários públicos privado, apesar de saber de que o dia seria diferente, preferiram sair de casa, exemplo do Sr. Manés e Eugênio. Irmão, conseguiu sair de casa hoje? Sim, consegui sair de casa, ir no serviço, mas não consegui me jobar. Por quê? E não jobar através de temperatura, não está a ajudar em nada.
E foi fácil apanhar transporte nas primeiras horas? Sim, sim, foi muito difícil, mas conseguimos chegar no local, estamos a voltar. Mas quem disse? Foi o chefe ou foram os colegas que disseram isso? Não, eu chefe de dar o serviço que está dando, vamos conseguir trabalhar hoje. Mas como é que olha para isso? Se foi fácil sair de casa? Como é que foi sair de casa hoje nas primeiras horas? Primeiro pensei, primeiro tenho que ir lá ouvir com o chefe, depois que ele vai ter que voltar, podemos voltar. E estes outros que saíram dos seus postos de trabalho na manhã desta segunda-feira temem chegar nas suas casas em péssimas condições devido à falta de transportes em consequência do apelo para a paralisação de toda a atividade laboral. Tenho a certeza, por causa do ambiente está muito calmo, acho que não há nenhuma estação de violência ou algo de contra-ordem. Sim. Mas como é que avalia essa situação? No seu ver, é positivo? Positivo, diria que não, né? Porque tem aquelas pessoas que dependem de sustento pessoal para poderem ganhar aquilo aí. Só o pão, sim. E eu acho que não é positivo. Cenário como este permaneceu até a tarde desta segunda-feira de paralisação de atividade laboral numa cidade que de segunda a sábado acolhe milhares de cidadãos que desenvolvem várias atividades na cidade considerada El Dourado do país. Este é o cenário que se vive um pouco pela cidade de Maputo. As ruas encontram-se as moscas, pouca circulação de pessoas e bens. Algumas escolas encontram-se encerradas, a título de exemplo, a escola secundária da Polana. As portas estão trancadas, não há circulação de alunos, não há circulação de professores, devido à suposta greve anunciada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, suportado pelo partido Podemos. Com as imagens de Fernando Maluane, Arcélio Macuacua, TV Focus. A cidade da Beira viveu o ambiente atípico nesta segunda-feira, sobretudo no período da manhã. Pelo caminho, era visível a movimentação de pessoas e bens a meio gás, tudo por conta da manifestação. Pelas vias, era notória a presença da polícia quase por todo o canto da cidade. Em locais habitualmente movimentados, o silêncio dava conta do recado, incluindo lojas que encontravam-se literalmente fechadas. Muito triste, porque está vazio. Hoje é como se fosse domingo. Vê só, nossas lojas todas estão fechadas. Nosso pão sai daqui. Isso não é justo. Mas que horas já, geralmente? 8 horas. E agora já são? Agora são 8h32. Por que não abre? Por causa do senhor que vai ser nosso presidente, ou que diz que quer ser nosso presidente. Agora não sei qual é o mal que a gente fez. Não se esperava hoje, como segunda-feira, ter um dia tão movimentado, tendo em conta que o país não está em situações boas, não é? É a razão que aqui vocês estão a testemunhar, as lojas quase totalmente estão fechadas. Eu ainda estava a fazer um mapeamento quando eu vinha para cá, passei da manhã, vi um contingente policial, mesmo assim também fazia-se muito pouco movimentações de viaturas. Até então não temos exatamente, não é, uma cidade normal como era antes. Esta é a situação que hoje o Berense vive, esta é a situação que hoje o moçambicano vive. A continuar assim, O impacto economicamente, não é? Se o país para, a economia tem de descer, não é? Então esta é a preocupação, não é, que o governo tem que ter em conta. Não é? Se o país para, as lojas param, as empresas param de funcionar, a economia desce ao país. Isto não é bom para nós, porque o impacto negativo, não é, para a economia do país. paralelamente às lojas, estão algumas escolas, como o caso da Escola Primária da Manga, arredores da cidade da Beira, que também vislumbra-se um vazio total. Não há aulas, vieram alguns alunos, mas com aquele medo de manifestação, voltaram. Parece que não houve um comunicado, porque alguns professores também estavam aqui e recuaram para as casas. Até o fecho desta reportagem, pelo menos nos bairros da Munhava e Vaz, ao longo da Estrada Nacional número 6, era notória a existência de barricadas de pneus queimados e sem circulação de transportes semicoletivos.
A noite de sexta-feira para a madrugada de sábado foi fatídica e negra para o ativismo político moçambicano. O país acordou em choque e com a notícia de assassinato de Elvino Dias, advogado e assessor jurídico de candidato presidencial Venâncio Mondlane, que na companhia de amigo e colega Paulo Guambe, mandatário nacional do Partido Podemos, encontraram a morte e crivada de balas ao longo da Avenida Joaquim Chissano, no coração da cidade de Maputo. Até aqui não são conhecidas as reais causas do assassinato. A barbaridade da ação despoletou uma onda de descontentamento e sentimento de revolta de várias organizações socioprofissionais e também da sociedade civil em geral. Ainda não temos as circunstâncias da sua morte, mas efetivamente para nós como classe não temos dúvidas que este é um ataque à profissão, é um ataque à independência da advocacia, é um ataque ao Estado de Direito, é um ataque à democracia. Portanto, num Estado democrático de Direito, o império da lei deve prevalecer. E é isto que o Dr. Elvino Dias defendia, o império da lei. Portanto, não temos dúvidas hoje, até prova em contrário, que esta morte está associada à sua atividade enquanto advogado. E como tal, e como classe, não poderíamos ficar indiferentes a este momento. E demonstramos aqui o nosso profundo repúdio como classe. Vamos nos unir. Só não tem medo quem não tem família, mas não temos outra hipótese senão seguir. Iremos seguir defendendo a nossa maior ideologia, que é a liberdade. É importante deixar claro que a classe dos advogados é uma classe fundamental no exercício e também na consolidação do Estado de Direito Democrático. Não se pode, de forma alguma, aceitar este bárbaro assassinato sem qualquer tipo de pronunciamento e repúdio a este ato. A ordem, como tal, defende e foi dito, e vamos acompanhar todo o exercício de investigação, todo o acompanhamento do processo e também reforçar aquilo que os nossos advogados têm de direito no exercício da sua profissão. É preciso recordar e a sociedade ter presente que o exercício da advocacia tem a sua consagração constitucional e qualquer tipo de atentado ao exercício da profissão, seja por via de sevícias, seja por via de assassinatos, sempre terá a nossa reação enérgica e sempre terá o nosso repúdio, e este é precisamente o que nós estamos a fazer. Os advogados deslocaram-se até ao local do crime para manifestar o seu sentimento de repúdio e de pesar. A sociedade civil, que vinha acompanhando o ativismo político de Elvino Dias, acusa a Polícia da República de Moçambique e pela morte das duas figuras num período de contexto eleitoral. Este é um momento... É um atentado à democracia em Moçambique, é um ataque à democracia. O Elvino Dias vinha sofrendo ameaças, inclusive circulam mensagens de pessoas muito bem posicionadas a proferir ameaças ao Elvino Dias em vida, indiciando que este trata-se de um crime de Estado. Este é um crime de Estado. É um crime de Estado contra a democracia, é um crime do Estado contra todos quantos acreditam no Estado de Direito Democrático no nosso país. O Elvino Dias lutava pela democracia no nosso país. Defendia um candidato presidencial, defendia um partido político e esse candidato presidencial foi votado por milhões de moçambicanos. Esse partido foi votado por milhões de moçambicanos. Quando se assassina com esta barbaridade o advogado desse candidato, o advogado desse partido político, é um ataque não somente ao advogado, mas é um ataque a esses milhões de moçambicanos. Por isso, a luta do Elvino, a luta dessas pessoas já não é mais a luta do Venâncio, a luta do Podemos, é a luta do povo moçambicano. É a luta do povo moçambicano. É o povo moçambicano que foi atacado aqui desta maneira vil e bárbara por um sistema que se mantém
com o sangue dos moçambicanos. Esta luta não é mais a luta do Podemos, não é mais a luta do Venâncio, é a luta dos moçambicanos. É a luta dos moçambicanos pela justiça eleitoral, é a luta dos moçambicanos a combater a injustiça. E vimos aqui os advogados, que é a classe que foi. Eu esperava que os advogados tirassem a toga, colocassem no chão. Esperava que eles tirassem a toga, colocassem no chão, dissessem não a isto aqui. Palavras de dizer que vão confiar aos órgãos de justiça são muito poucas neste momento. Esperava que tirassem a toga. Esperasse que dissessem que a partir de agora são todos eles advogados do Venâncio, advogados do povo nesta causa. Essas palavras que disseram são as possíveis, mas não correspondem àquilo que neste momento o povo moçambicano quer ouvir e quer ver. E então, como sociedade civil em Moçambique, condenamos da forma mais vil, nos solidarizamos e estamos prontos para apoiar a família do Elvino Dias, que ele combateu um bom combate, manteve a sua fé. Manteve a sua fé. E que todos e cada um de nós que estamos aqui continuemos a luta do Elvino Dias, continuemos a luta. Isto lembram-se a forma como os colonos sempre nos espezinhavam. É esta forma que o sistema encontrou de continuar a nos espezinhar. Vamos dizer não a isto aqui. Esta luta deve continuar. A luta continua por justiça neste país. A luta continua para nos libertarmos desses tiranos. Muito obrigado. Na cidade da Beira, e também ouviu-se e viu-se ações de manifestação. A classe de advogados marchou em condenação ao ato de assassinato de advogado Elvino Dias. A classe considera que a sua luta não vai parar. Mais um assassinato bárbaro que acontece em época de eleições. Mas desta vez a vítima foi, consequentemente, um advogado da nossa classe. E nós, os advogados, não podíamos permanecer impávidos e serenos, não fazer alguma coisa, praticar alguma atividade para demonstrar a nossa indignação por este ato desnecessário, desumano, cruel, que efetivamente aconteceu nesta madrugada. Sentimos-nos ameaçados, limitados, coartados. Parece uma mensagem de não façam isso. Vejam lá bem o que é que vocês fazem, onde é que se devem meter, com quem devem se meter. Então sentimos que o nosso Estado está certamente a regredir naquilo que são os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos. Realmente não se espera atitudes dessas no Estado de Direito. Nós achamos que as pessoas devem continuar a exercer aquilo que acreditavam. Acreditamos que o Dr. Elvino Dias morreu, mas não morreu em vão. Ele lutou por aquilo que ele acreditava. E nós, enquanto advogados, lutamos por aquilo em que acreditamos e defendemos as causas que acreditamos. Enquanto advogados, vamos continuar a defender as causas que acreditamos. Se um dia a bala nos esperar, certamente será a nossa sorte ou o nosso azar, mas não iremos deixar de fazer aquilo que devemos fazer e sentimos que estamos impelidos a fazer, de acordo com aquilo que são os nossos deveres enquanto advogado, porque estamos com receio de alguma coisa. É verdade que a morte ninguém a quer, mas sabemos que tarde ou cedo todos a terão. É o fim de todos nós. E para além destas vozes, várias organizações internacionais, como a das Nações Unidas, através do seu secretário-geral António Guterres, condenaram o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe. O ato acontece numa altura em que o Partido Podemos, que suporta a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, encontra-se a preparar ou juntar todas as evidências e para provar em sede de justiça e que as eleições de 9 de outubro, e para além de fraudulentas, deram vitória ao seu candidato presidencial e ao Partido Podemos. As notícias das manifestações reprimidas com alguma violência em Moçambique espalharam-se pelo mundo fora. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, disse esta segunda-feira que o governo português continua a acompanhar com grande preocupação a situação em Moçambique e apelou à contenção de todas as forças políticas e autoridades do país. A polícia moçambicana lançou também gás lacrimogéneo contra o local onde Venâncio Mondlane fazia declarações aos jornalistas, obrigando o político a fugir.
A União Europeia, uma organização internacional, classificou hoje como bastante preocupantes as notícias de dispersão violenta de uma manifestação em Maputo, capital moçambicana, convocada pelo candidato Venâncio Mondlane, e disse que continua a monitorizar o desenrolar da situação. A mesma fonte pediu contenção máxima de todas as partes envolvidas no processo eleitoral e o respeito pelas liberdades fundamentais e direitos políticos. A nível do continente africano, o presidente da Comissão da União Africana condenou a violência pós-eleitoral em Moçambique e apelou à calma, instando os atores políticos a manterem uma disposição pacífica enquanto o país aguarda a declaração dos resultados pelo Conselho Constitucional. Moussa Faki Mahamat condenou igualmente o assassínio de Elvino Dias e Paulo Guambe, dois apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane, na passada sexta-feira, e apelou às autoridades de segurança moçambicanas para que efetuem a investigação necessária e conduzam os autores perante a justiça, de acordo com um comunicado hoje divulgado pela instituição com sede na capital etíope. O assassínio a tiro de Elvino Dias, advogado de Venâncio Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário do povo, otimista para o desenvolvimento de Moçambique, Podemos, partido que apoia o candidato presidencial, foi condenado logo no sábado e desde então pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pelo governo português, pela União Europeia e representações diplomáticas em Maputo dos Estados Unidos da América, Canadá, Noruega, Suíça e Reino Unido, entre outras, que exigiram a condenação do duplo homicídio pela justiça. Venâncio Mondlane, que reivindica vitória nas eleições de 9 de outubro corrente, garantiu que, após o anúncio dos resultados das eleições gerais, vai recorrer ao Conselho Constitucional com as atas e editais originais da votação. A Comissão Nacional de Eleições tem 15 dias para anunciar os resultados oficiais, data que se cumpre em 24 de outubro, cabendo depois ao Conselho Constitucional a proclamação dos resultados. Depois de uma vitória sofrida na estreia este domingo no Cante Futebol de Praia, que decorre no Egito, em frente ao Malawi por 4-3, Moçambique voltou a entrar em ação esta segunda-feira e tenta mais uma vez suado para vencer a sua similar da Mauritânia. A vitória dos guerreiros de Praia foi conseguida na lotaria de grandes penalidades, após o empate por 3 bolas durante o tempo regulamentar e no prolongamento. Começamos a sofrer 2 golos. Por algumas distrações que tivemos e acreditamos, corremos atrás do resultado e chegamos, encurtamos. Não conhecíamos a Mauritânia, só conhecíamos a base da observação e análise de jogo, mas acreditávamos que tínhamos que sair aqui com um resultado melhor. E conforme tinha dito, havia feito menção que o nosso objetivo é conquistar a cada jogo, então conseguimos. É mais um ponto, não foi 3, que queríamos que fossem 3, mas o nível de ansiedade que os atletas tiveram, realmente, obviamente, conseguiram ver que tivemos 2 jogos seguidos e não é tão normal a nossa competição. E o que resta agora é que os atletas recuperem bem para ver se amanhã fazemos mais uma final. E com esta vitória, Moçambique soma 4 pontos na liderança do grupo. Esta terça-feira, os guerreiros de Praia voltam à quadra e para defrontar o tricampeão africano, o Senegal.